Olá, seja bem-vinda! Hoje a gente vai falar sobre autoestima e a sua importância na vida das crianças. E eu vou te dar algumas dicas também de como fortalecer essa autoestima aí no seu filho, tá joia? Mas antes eu queria que você clicasse aqui no like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é de extrema importância e divulgar ele ainda mais para pais, mães, avós que estejam interessados nesse conteúdo, tá joia? Qual é a sua primeira impressão quando eu falo autoestima? Normalmente, as pessoas elas não conseguem compreender muito bem a palavrinha, o significado de autoestima. Parece que a gente está falando sobre beleza, né? Sobre se sentir bonita. E não é isso. Na verdade, a autoestima, né? O significado dela diz respeito a como uma pessoa se vê e se sente com relação aos outros. É aquele que demonstra confiança em seus atos e julgamentos, sabe? Por exemplo, a forma com que eu me vejo por completo. O meu valor, qual é o meu valor? Mas poucos sabem que essa habilidade é extremamente importante e necessária ser desenvolvida e estimulada também, né, nas nossas crianças. Os nossos filhos, eles precisam estar sempre sendo orientados a desenvolver essa autoestima. E por quê? Simplesmente para formar adultos seguros. Crianças com autoestima elevada são muito mais confiantes, têm mais interesse em aprender coisas novas e a realizar seus sonhos, se sentem mais fortalecidas. Por exemplo, a maneira como um bebê é acolhido e valorizado, ou seja, a forma com que o seu pai, a sua mãe trabalham a autoestima dessa criança, vai refletir lá na sua fase adulta, ainda lá como um bebê. Por outro lado, crianças com baixa autoestima, vou dar um exemplo, aquelas crianças que se sentem rejeitadas pelos pais, elas podem desenvolver problemas de ansiedade, problemas de comportamento, de rendimento na escola, pode afetar o relacionamento com outras crianças e outras pessoas e afeta também, né, consequentemente, a sua própria personalidade. Então, concluindo, a autoestima, ela é muito importante para a saúde emocional de toda criança. É essa noção de valor que nos faz reconhecer e colocar os limites. Então, sabendo disso, vamos para 6 dicas aqui para poder ajudar a autoestima do seu filho e ele se tornar um adolescente, um adulto mais seguro. Primeiro, não rotule. O rótulo acaba com a autoestima de qualquer pessoa, em geral, principalmente das crianças. Então, assim, seu teimoso, birrento, manhoso, seu bagunceiro, isso vale também pro, nossa, meu filho é tão inteligente, nossa, meu filho é muito comportado, ele é tão esperto. Por quê? Porque você rotula, seja positivamente, entre aspas, ou negativamente. O que, na verdade, é tudo negativo, porque rótulo é rótulo, tá? Então, ao invés de você falar, nossa, meu filho é tão inteligente, nossa, filho, você é tão inteligente, você está rotulando ele. E aí ele vai ficar naquela cobrança, eu sou inteligente, porque minha mãe falou que eu sou, então eu sou. E eu preciso ser inteligente. Percebe o peso que você, ao rotular o seu filho de inteligente, você faz ele carregar? Porque ele precisa ser inteligente. E aí, quando ele vai mal numa disciplina, o que acontece? Ele desaba, porque a mãe dele disse que ele é inteligente. Então, o rótulo é muito prejudicial, tanto aquele rótulo que a gente pensa que é negativo, né? Frisando os erros da criança, o teimoso, o birrento, o manhoso, quanto os rótulos positivos, o inteligente, o bonito. Eu foquei na mensagem que eu quero transmitir sem ficar rotulando o meu filho. Qual que é a mensagem? A mensagem é arrumar o quarto. Esse é o problema. Não é falar que ele é bagunceiro ou não. Então o problema eu vou resolver. Vamos arrumar esse quarto. De quanto tempo você precisa? Eu vou te dar esse tempo. Segunda dica, valorize o esforço da criança. Você já percebeu que a gente só valoriza o que a criança faz de errado? A gente só dá valor àquilo que ela faz de errado. Valorize o que ela faz de certo. Até quando a gente tá valorizando o certo, a gente encontra alguma coisa ali para ir lá e criticar. Algum errinho. Já percebeu? Vou dar um exemplo aqui. Nossa, filha,
Você lavou a louça toda pra mamãe, hein? Parabéns! Só faltou secar ali, né? Deixar ela no escorredor não é legal, só faltou secar. E você acha que isso é normal, né? Por quê? Porque a gente cresceu aprendendo dessa forma. A gente acha que é normal a chantagem emocional. Aquele vai fazer sim porque eu tô mandando. E chega, acabou. O excesso de críticas, tanto é que a gente está sempre se criticando. Mas isso não é normal. É normal porque é o que a gente sabe, mas não é normal. E eu vou te mostrar, quer ver? A voz interna que fica sempre te criticando, tá? Dizendo que você não é bom o suficiente. Ela te ajuda em quê? Sabe aquela vozinha? Em que essa crítica ela te ajuda? Ela faz a sua vida melhorar em quê? Em nada. Então, valorizar o que a criança fez é muito importante para que lá na frente ela saiba reconhecer as suas próprias conquistas. Ah, Juliana, mas se eu só valorizar o meu filho, ele nunca vai se esforçar para melhorar. Eu tô sempre valorizando, ele vai achar que tá bom, que não precisa se esforçar mais. E é justamente o contrário, querida. Mas ele vai sentir-se capaz de fazer o melhor ainda da próxima vez. Mas ele confia que ele pode ir mais além. Mais segurança ele vai ter de explorar cada vez mais aquilo. É o contrário. 3. Demonstre confiança na criança. A gente não confia nos nossos filhos, né? Tenha confiança de que ela consegue executar. Ela vai saber fazer aquilo ali. A gente está o tempo inteiro dizendo: o que você está fazendo aí? O filho tá quietinho, o que você tá fazendo aí? Ou então assim, ai filha, não, peraí, pode deixar que eu faço que eu vou mais rápido, senão você vai quebrar isso daqui. Pode deixar que a mamãe faz, não é? A gente tá o tempo inteiro duvidando das nossas crianças. Então confie mais no seu filho. Terceira dica, escute. Escute o seu filho. Ouça os seus filhos, mostre para ele que o que ele tem para falar é realmente importante, que tem valor para você. Ai, mas minha filha só fala besteira, sabe? Eu não tenho paciência, porque é só coisa de criança. Besteira para você, não para ela. Imagina seu filho querendo falar com você e você não ouve, ou você, tá. Ah, tá bom, filho. Aí ele chega com alguma novidade, nossa, que legal! E tá você no celular, e tá você arrumando cozinha. E se isso vai se repetindo na infância inteira dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai interiorizar o quê? Eu falo e eles não me ouvem mesmo. Sempre quando eu falo, meu pai e minha mãe nem me escuta. E aí, quando ele se tornar adolescente, você vai cobrar que ele venha te dizer. Ele não vai saber. Ele não aprendeu. Você não estava lá na infância, toda vez que ele ia chegar com alguma novidade, você ignorava ele. A palavra dele não tem valor para você. As histórias dele, os acontecimentos da vida dele não importa. Então, na adolescência, ele já vai ter interiorizado isso tudo. E aí a gente reclama que o filho é fechado, porque o adolescente é mesmo mais fechado, é característica, tá? Da fase. Não fala nada pra mim. Nossa, mas ele não me conta nada. Ele fica o tempo inteiro trancado no quarto. Eu nem sei direito da vida do meu filho porque ele não fala nada pra mim. Aí a gente reclama e a gente coloca a culpa neles. Mas se a gente for parar pra pensar, a responsabilidade é nossa, do que aconteceu lá atrás. A quinta dica é próprias escolhas. Deixa seu filho fazer as suas próprias escolhas. Claro, gente, aqui respeitando a faixa etária, né? Então, deixe ele escolher a roupa que ele vai vestir, o tênis, mesmo que a combinação não tenha ficado tão agradável assim aos seus olhos, mas para ele tá lindo. Então deixa. Fazendo isso, você desperta no seu filho a segurança necessária que ele precisa ter nas decisões importantes que ele vai fazer no futuro. E sexta dica, amor incondicional. E esse, assim, eu acho que vem antes dos rótulos, sabe? Que também é muito importante. Na nossa educação, nós recebíamos amor quando? Quando a gente se comportava bem, quando a gente fazia as coisas dentro de casa, quando a gente tirava um 10 ou um 9,5 na prova, quando você era boazinha, aí a mamãe ama, o papai ama, porque a filhinha tá obediente. Eu te amo quando eu quero que você seja quem eu quero e não o que você é de verdade. Esse era o amor incondicional que os nossos pais tinham pela gente. Com isso, a maioria de nós não aprendemos a nos sentir amados, de verdade. Esse amor foi sempre à base de trocas.
Eu amo quando você é assim. Então, independente do comportamento do seu filho, o ame incondicionalmente. O comportamento dele não faz ser o filho que ele é. É só um comportamento ali. Não é o que ele realmente é como um todo. Aí eu recebo aquelas críticas assim, né? Nossa, mas depois dela gritar com você, você consegue abraçar ela falando com a Gabi. E aí eu quero que você entenda que meu abraço na minha filha não é um prêmio. Esse abraço que eu dou na minha filha não é um prêmio. Eu vou ficar com raiva sim, e ela sabe. A mamãe vai ficar com raiva sim, eu vou ficar triste sim, vou ficar pé da vida. Mas filha, independente da minha raiva, da minha tristeza, do meu incômodo por você ter gritado comigo, eu te amo e te respeito. Eu continuo te amando e te respeitando. Porque você não é isso. Você não é esse seu mau comportamento. Você é muito mais. É entender isso. E é justamente naqueles momentos desafiadores que eles precisam mais ainda da gente. E é justamente nesse momento em que a gente consegue afastá-los mais ainda da gente. Então, se você curtiu esse vídeo e se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe ele, me ajude a espalhar esse meu trabalho por aqui, né? Essa maneira mais empática, mais respeitosa da gente educar os nossos filhos, tá joia? Segue o canal, ativa o sininho aqui também para te lembrar sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita e me segue lá no Instagram, @maternarcomempatia, tá joia? Obrigada e até a próxima semana. Um beijo!